Capítulo 3, nós temos uma palavra muito forte, né? Paulo tem uma palavra muito forte para a igreja. Amém? Todos comigo? A palavra do Senhor nos diz assim: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. Amém? Podemos assentar. Deus é maravilhoso. Essa palavra aos Colossenses, irmãos, uma palavra muito forte. Ela é uma palavra que vem trabalhar o que? Na nossa mente, no nosso interior. Começa dessa forma: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmão, se realmente isso aconteceu na nossa vida, nós temos que começar a buscar e a pensar nas coisas que são de cima. Como é que aconteceu a sua ressurreição com Cristo? Quando Ele ressuscitou. E quando é que isso aconteceu? Quando você morreu. Quando você morreu para o mundo, então você ressuscitou para Cristo. Se realmente, Paulo fala, se realmente isso aconteceu nessa igreja, vocês têm que começar a buscar as coisas do alto, porque é lá de cima onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós dizemos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, não é? É o nosso esconderijo. Então, Ele é o nosso esconderijo. Então, se Ele é o nosso esconderijo, nós temos que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente, para que nós possamos pensar nas coisas que são do alto. E ainda fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também vos manifestarei com Ele em glória. Ele nos dá uma esperança. Quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestos com Ele em glória. Então ele começa a nos mostrar uma coisa muito importante, que nós temos que sempre desenvolver a nossa salvação. Como é que nós fazemos isso? Buscando as coisas que são do alto, aprendendo as coisas que são de Deus. E no decorrer da nossa vida, nós temos umas fases na vida cristã. Todos nós aqui passamos por essa fase e estamos vivendo uma fase da vida cristã. Qual foi a primeira fase da vida cristã que nós passamos? A fase do primeiro amor, não é isso? Nós, quando nos arrependemos, quando nós conhecemos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós passamos por essa fase do primeiro amor. Qual que é essa fase do primeiro amor? É aquela fase que você está no fogo puro, está querendo aprender de Jesus mais e mais. Você vem à igreja e vê que tudo é novo para você, e você quer aprender de Deus. Você quer passar cada dia mais a sentir nojo daquilo que você fazia, porque você entendeu que você se arrependeu dos seus pecados, e você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É a fase do primeiro amor, né? Você tem nojo das práticas do pecado, e nesse período você está disposto a andar de outra forma, a andar numa vida diferente, a buscar Jesus. Você está com o fogo todo, cheio de vida, querendo aprender mais de Deus, a fase do primeiro amor. Tudo para você ali é uma coisa maravilhosa. Você começa a aprender
de Deus. E quando você começa a aprender de Deus e saber que isso é bom para você, você passa para a segunda fase, a fase do amor pelas almas. Quem é que não passou por essa fase? Principalmente assim, aconteceu comigo. E eu quero então pregar para os meus parentes, pregar para os meus irmãos, pregar para as pessoas que estão do meu lado, falar que Jesus me salvou, me libertou, e a gente quer pregar para essas pessoas e quer o quê? Entender e quer fazer com que elas até mesmo se convertam. E às vezes nós pregamos até de formas erradas, né? Porque nós estamos na fase do primeiro amor, aprendendo de Deus, mas uma coisa nós não aprendemos ainda, é como falar do amor de Deus. E às vezes nós falamos até de forma errada, mas nós queremos pregar a palavra de Deus. Depois, quando nós vamos aprendendo um pouco mais, vem uma pessoa mais madura e nos ensina como pregar a palavra de Deus, aí nós começamos a pregar da forma certa, né? E aí, então, nós continuamos com essa fase do primeiro amor, ainda pregando a palavra de Deus e o amor pelas almas, querendo que essas pessoas aceitem Jesus e não cansamos de pregar. Viramos missionários de uma hora para outra, porque nós temos amor pelas almas. Depois vem a fase do amadurecimento. Nós pregávamos e queríamos que as pessoas fossem convencidas pelas nossas palavras, mas a fase do amadurecimento, ela é aquela fase onde você já está mais maduro na fé, está pregando a palavra de Deus e entende que não é você que vai convencer as pessoas, é o Espírito Santo que vai convencer. Porque nós não convencemos ninguém, nós pregamos a palavra. É o Espírito Santo quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Foi o Espírito Santo quem nos convenceu, não é verdade? Foi o Espírito Santo quem trabalhou no nosso coração, como aconteceu comigo, né? Um rapaz que pregou para mim, jovem que pregou para mim, a gente tinha 17 para 18 anos, eu falava que não gostava de crente, que não ia na igreja de crente, porque eu era muito religioso, e ele falou assim, simplesmente, eu sei que você não gosta de crente não, mas faz o seguinte, faz uma forcinha para mim então. Eu falei, qual foi? Vai um dia na minha igreja lá, só para mim ficar satisfeito lá, vai um dia na minha igreja. Eu fui, primeiro dia que eu fui na igreja, eu me converti, e eu falava que eu não gostava de crente. Dá para entender? Não é verdade? Falava que eu não gostava de crente. Eu pisei o pé na igreja, eu vi aquele negócio totalmente diferente. Falei, gente, eu estou sentindo algo aqui que eu nunca senti, com toda a minha religiosidade. A palavra que o pastor falou foi toda para mim. E eu falei, gente, não é que realmente é uma coisa diferente? Então, quer dizer, a palavra do homem não me convenceu, mas quando eu cheguei na igreja e o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, ele me convenceu. Então a fase do amadurecimento é essa, a gente entende que nós precisamos ser sábios na palavra, não é verdade? E deixar que as pessoas ouçam, mas que o Espírito Santo venha trabalhar na vida delas. Mas também tem aquela fase na vida do cristão, que eu acho que não deve estar acontecendo aqui nessa igreja, só nas outras igrejas, nós chegamos só até na fase do amadurecimento, mas que também tem aquela outra fase na vida do cristão, que é a fase do esfriamento na fé. Aqui não acontece, só nas outras igrejas que acontece, aqui não acontece, não é verdade? Qual que é essa fase? Essa é a fase mais complicada na vida do cristão, porque é o seguinte, ele ficou maduro, ele entendeu que é o Espírito Santo quem convence, ele entendeu que é o Espírito Santo quem trabalha, mas às vezes também ele começa a fazer alguns questionamentos. Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Aí ele vai começando a se esfriar na fé e vai deixando de caminhar, porque ele começa a questionar. E às vezes quando ele questiona muito, eu ainda sou crente, eu estou na batalha, eu estou aqui caminhando, mas as coisas estão começando a apertar para o meu lado. Parece que depois que eu aceitei Jesus, as lutas apertaram, as lutas aumentaram, e às vezes as coisas não acontecem, e ele não vê realmente as coisas não acontecendo, e ele começa a esfriar na fé, e as coisas começam a ficar mais difíceis para ele, e aí ele começa a lutar com a sua própria força.
E aí ele começa a orar quando ele quer, porque vem a terceira fase, a quinta fase, que é o relaxamento espiritual. Ele começa, nesse relaxamento espiritual, são as fases onde ele lê a palavra a hora que dá tempo, ele ora quando dá tempo, ele jejua quando dá tempo, e ele faz todas as coisas quando dá tempo. Então nós passamos por uma fase de primeiro amor até relaxamento espiritual, quando nós fazemos tudo quando dá um tempo. Nós não começamos a tirar esse tempo para Jesus. Nós falamos muito do devocional, de leitura da palavra, de oração, de jejum, não é verdade? E isso é uma coisa que tem que ser permanente na nossa vida, não uma coisa temporal na nossa vida, quando dá tempo, é o relaxamento espiritual. Então, nós passamos por fases espirituais, no qual nós entendemos que precisamos lutar, quando vem algumas fases que queiram nos atrapalhar a nossa vida. E quando o pastor falou que nós estamos agora no tempo de restaurar todas as coisas, aí eu começando, desde quando ele falou isso, eu falei, gente, né, uma palavra maravilhosa. Aí vem o Edilmar aqui, sobe e fala de um monte de curso que nós vamos ter aqui. Eu falei, bacana, vamos aprender. É o tempo de restaurar todas as coisas. Até peguei a palavra do Edilmar. O ano de 2024 promete, não é isso? Promete, porque nós vamos caminhar numa novidade de cursos, numa novidade de vida. É onde nós precisamos estar. Andando o quê? Em novidade de vida, andando em novidade de aprendizado. Para quê? Para nós desenvolvermos a nossa salvação. Para nós desenvolvermos a nossa caminhada cristã. Porque muitas vezes, ao longo do tempo, ela vai se perdendo. Muitos cristãos, muitas pessoas se desviam porque passam por essas fases de vida cristã, e elas vão se perdendo na vida dele, e ele até desiste da caminhada, porque ele está olhando sempre a vida dele com os olhos naturais, não com os olhos espirituais. Por isso, a carta aos Colossenses nos fala, olha, você tem que olhar para as coisas de cima, pensar nas coisas que são do alto, porque quando nós começamos a pensar nas coisas de cima, nós vamos entender que o Senhor, o Espírito Santo, Ele quer trabalhar na nossa mente, para transformar o nosso coração. Ele transforma a nossa mente, renova o nosso coração, para nós termos o quê? Uma atitude nova a cada dia na nossa vida. E o que significa, então, restauração? Restauração é obedecer fielmente as características originais daquela construção. Um dia você foi construído. E quem é que pode restaurar a sua vida novamente, como lá no primeiro amor? Somente o Espírito Santo. Eu não consigo restaurar a sua vida, outra pessoa não consegue restaurar a sua vida, mas o Espírito Santo, Ele consegue fazer uma restauração completa na sua vida, da forma original, como um dia você foi, como um dia nós somos. Se nós estamos numa fase de esfriamento, numa fase de relaxamento, nós precisamos então deixar o Espírito Santo restaurar as nossas vidas. Quais são as coisas então que precisam ser restauradas na nossa vida? Como? O que é que precisa ser restaurado em cada vida? Quando o pastor disse esse tema, eu falei, o
que é preciso ser restaurado, então, na nossa vida? Às vezes nós não alcançamos vitória, porque nós não deixamos realmente Jesus trabalhar. Jesus falar em nossos corações e trabalhar na nossa vida. O que então é preciso nós deixarmos Jesus fazer, o Espírito Santo fazer em nossas vidas, para que ela seja restaurada? Primeiro ponto, nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Cristo, nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o Senhor, a nossa comunhão com a igreja. Nós precisamos cada dia buscar o Senhor e deixar que Ele trabalhe na nossa vida. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, no versículo 9, fala assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você foi chamado para ter comunhão com Jesus. Você foi chamado para ter intimidade com Jesus. Você foi chamado para aprender de Jesus. O próprio Senhor diz assim: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é isso? Como é que nós vamos aprender do Senhor? Se nós tivermos o quê? Comunhão com Ele. Se nós não tivermos comunhão com o Senhor, nós não conseguimos aprender nada. Se nós não tivermos comunhão com o Pai, intimidade com o Pai, nós não vamos conseguir aprender nada. Se nós negligenciarmos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós não vamos aprender nada. Então nós precisamos deixar primeiro que a restauração de Deus, ela ser completa na nossa vida. O segundo ponto é restaurar a intimidade com Deus. A intimidade, ela fala de oração, de buscar o Senhor. Eu só consigo ser íntimo com uma pessoa se eu conseguir dialogar com essa pessoa. Então isso é intimidade. Então nós precisamos buscar o Senhor na íntegra. O terceiro ponto, adoração. Buscar o Senhor em adoração. O desejo de adorar o Senhor é expressar honra a Deus e chamar a Cristo para perto. Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, ele fala assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós precisamos aprender uma coisa, que adoração, intimidade e comunhão são coisas que andam juntas. A vida espiritual, quando nós falamos de comunhão, de intimidade, de adoração, são coisas que andam juntas, que nós precisamos entender uma coisa, que nós não podemos fazer as coisas para Deus quando dá tempo. Entendam isso. A nossa vitória em Cristo não é quando as coisas que nós vamos fazer para Ele, o dá tempo. Nós precisamos ter um devocional, tirar um devocional e reservar um tempo para Deus. Se nós não conseguimos reservar um tempo para Deus, falta algo em nossa vida. Nós vivemos, pastor, numa correria daqui, numa correria dali. O dia tem 24 horas. 24 horas. Na maioria das vezes nós perdemos muito tempo com outras coisas que não vão nos dar proveito nenhum, mas nós não tiramos nem um pouco de tempo para Deus. Então nós precisamos reservar o nosso tempo para Deus. Nós temos que aprender isso. Quer ter vitória? Quer alcançar vitória na sua vida? A primeira coisa que você tem que fazer, reserva um tempo para Deus. Vou dar só um exemplo bobo aqui. Meio-dia. Qual o tempo que é para você? Qual o tempo que é para nós? 11 horas, meio-dia. É o tempo do almoço, não é?
6 horas da tarde, para muitos aí agora depois das 9. Qual que é o tempo? Jantar, não é isso? Então nós temos tempo de comer. 7 horas da manhã ou 6 horas da manhã, quando você acorda, o que você faz? Toma café. Olha só, você tira 3 tempos importantes para a sua vida, que você não abre mão deles, a não ser quando você está jejuando, e às vezes é uma luta para tirar esse tempo para Deus, não é verdade? Então você tira 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para tomar um café gostoso, tira o meio-dia, tira 11 horas da manhã, né, para você almoçar, você tira às 18 horas, 19 horas, ou agora, depois da igreja, o culto, depois do culto nós vamos jantar, vai ser depois do culto. Então, assim, nós tiramos tempo para alimentar o nosso corpo físico. Nós precisamos também, então, reservar um tempo para alimentar a nossa vida espiritual. Como que nós podemos nos fortalecer se nós não reservarmos esse tempo? É isso que a palavra quer nos dizer hoje. Você precisa reservar um tempo para fortalecer a sua vida espiritual. Uma outra coisa que o Espírito Santo precisa trabalhar na nossa vida: obediência. A forma que temos de adorar a Deus também, obediência. O Senhor, Ele tem mais prazer no obedecer do que no sacrificar. E olha, as promessas que Deus nos dá quando nós obedecemos a palavra dEle. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13, ele fala assim: e há de ser que se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, e de o servir de todo o seu coração e de toda a tua alma, darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo para o teu gado, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e o adoreis. O que Deus fala aqui? Que se o povo dele o obedecer e servir, o que vai acontecer? Ele vai dar a chuva temporã, a chuva serôdia, para que no tempo deles, eles possam recolher o grão deles. Não vai lhe faltar as bênçãos que lhes são devidas. Então, se nós obedecermos o Senhor vai nos abençoar. Quantas promessas nós temos na Bíblia que fala de obediência? Se quiserdes obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Uma lista muito grande em Deuteronômio capítulo 28. Se quiserdes e obedecerdes, você vai comer o melhor dessa terra. Se você quiser e se você obedecer, você vai ter os melhores frutos que Deus vai te dar. Deus, Ele não nos trata de qualquer maneira. Ele nos trata da melhor maneira. Não é de qualquer maneira, da melhor maneira. Mas o engraçado é que o inimigo, ele tenta muitas vezes confundir a nossa mente. Ele tenta confundir. Por que confundir, pastor? Porque às vezes você está obedecendo, às vezes você está aí se esforçando, mas chegou um tempo de deserto na sua vida. Chegou um tempo de prova na sua vida, um período de deserto, um período de prova, um período em que você vai passar por umas dificuldades. Mas Deus não se esqueceu de você.
Deus jamais se esqueceu de você. Vocês lembram de José? Teve 2 sonhos. Primeiro, ele sonha com os feixes de lenha, não é isso? Que se dobrem a ele. Depois, ele sonha com as estrelas, com o sol e com a lua, não é isso? Os pais dele falaram, até nós vamos nos dobrar a você. Então Deus deu um sonho para ele de quê? Exaltação. Lembram de José, do Egito? Talvez você está aí, José, que José é esse, né? Aí, teve esses 2 sonhos. Mas antes que esses sonhos se completassem, o que aconteceu com esse homem? Primeiro foi lançado numa cova, tirado da cova, foi vendido. Depois de vendido, foi servir na casa de Potifar. De servir na casa de Potifar, ele foi para a prisão. Da prisão, ele foi parar na frente de Faraó. Aí eu te pergunto, quando você vê a trajetória de José, você vê alguma vez na palavra, na Bíblia, eu ainda não vi essa trajetória e não vi nada a respeito, uma murmuração de José? Alguém viu? Já viu? Depois me ensina se você viu. De tudo aquilo que aconteceu com ele, de ser vendido até chegar em Faraó, ele murmurou? Ele reclamou? Ele passou por uma fase de revolta? Eu não sei, porque a palavra não relata, mas eu tenho certeza de que ele questionava, por que está acontecendo isso comigo? O Senhor prometeu para mim, me deu sonhos, e esses sonhos ainda não aconteceu, mas onde esses sonhos foram acontecer? Depois de quanto tempo esses sonhos foram acontecer? E assim somos nós. Se nós formos olhar a trajetória da vida de José, foi um processo muito grande e um processo muito difícil que ele teve que passar para ser o segundo homem do Egito. Então, às vezes, o que eu quero dizer para nós nessa noite, Deus, Ele tem bênçãos para nós, Ele tem sonhos para nós, Ele nos mostra muita coisa que pode acontecer na nossa vida. Mas antes de que isso aconteça, nós temos um processo para passar na presença do Senhor. Ele nos mostra o nosso sonho, nos dá o nosso sonho, mas Ele não mostra a nossa trajetória. Então, às vezes, você está numa trajetória em que você está sendo provado, para depois você ser aprovado. Todos nós, quando vamos passar por uma prova, é porque Deus tem uma bênção para nós. Entenda isso. Se você fala assim, pastor, hoje eu estou no deserto. Fala assim, você hoje está num processo. Eu hoje estou num processo. No processo de Deus na minha vida. Num processo em que Deus quer trabalhar na minha vida. Pastor, o deserto está difícil. É porque a bênção para você vai ser grande. O processo que Deus tem para você é um processo difícil, então, se atenta, porque a bênção para você vai ser grande. A luta que nós temos, irmãos, ela sempre vai ser assim, uma luta de nos provar. Mas Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Entenda isso, então Deus precisa restaurar em nós, o quê? A certeza de que Ele está ao nosso lado, todos os dias. Ele mesmo nos diz, no mundo nós teremos aflições, mas ele falou o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele mostra o quê? Que ele também passou por aflições, ele também passou por dificuldades, ele também passou por lutas, e muitas lutas espirituais, mas ele disse, em todas as minhas aflições,
eu venci. O que ele quis dizer? Se eu venci, vocês também podem vencer. Ele nos dá a capacidade de nós sermos vencedores. O Deus que nós servimos nunca perdeu uma batalha. O Deus que nós servimos nunca ficou envergonhado. O Deus que nós servimos sempre foi vitorioso. Sempre vitorioso. E Ele nos chama para vitória. Uma outra coisa que Deus precisa restaurar em nós, restaurar o nosso pensamento, é a certeza de vida eterna. Tem muitas pessoas que estão na igreja, às vezes saem, aí quando nós pregamos e falamos para elas, eu estou fora de Jesus, eu estou fora da igreja e não sei o quê, mas Jesus está comigo. Não está. Certeza de vida eterna é a certeza que quando você está realmente com Deus. Ou Jesus, a palavra do Senhor nos fala, ou nós estamos dentro ou nós estamos fora. Não adianta. Não tem meio termo para Deus. Ou você está com Ele ou você não está com Ele. Então nós temos que entender que o céu não foi feito para nós, para aquelas pessoas que se acham merecedoras do céu. Nós não somos merecedores. Nós alcançaremos a vida eterna pela misericórdia de Jesus. Pela misericórdia, pela graça. Uma outra coisa que Deus precisa restaurar agora, que não é espiritual, mas também tem algo espiritual, é o nosso relacionamento familiar. Nosso relacionamento nas nossas casas, nosso relacionamento no nosso casamento, nosso relacionamento com os nossos parentes, nosso relacionamento com as pessoas que estão perto de nós. Tem casais que não conversam muito, ou que não conversam quase nada. Tem maridos e maridas, não é verdade? Que quase não conversam. Tem pessoas que não se relacionam direito como casais. Tem filhos que não se relacionam direito com os pais. Tem pais que não se relacionam direito com os filhos. E isso dentro das igrejas. Nós precisamos também o quê? Aprender a restaurar o nosso relacionamento familiar. Crentes, quando a palavra fala para nós, é para que nós precisamos aprender a viver realmente como cristãos. Tem muita coisa que nós precisamos deixar o Senhor restaurar na nossa vida. Se esse ano é o ano da restauração, eu quero convidar você a fazer uma lista daquilo que Deus precisa restaurar na sua vida. Lembra daquele jovem que chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus deu uma lista para ele das coisas que ele precisava fazer: não matar, não roubar, não cobiçar, não prostituir. E ele falava assim: Senhor, isso eu tenho feito desde a minha meninice. Era uma pessoa religiosa. Mas Jesus ainda falou para ele: olha, falta para você alguma coisa. Ou falta para você uma coisa. Jesus explicou para ele o que faltava para ele. Ele olhou para Jesus, não disse mais nenhuma palavra. Jesus já conheceu o coração dele e ele saiu da presença de Jesus. Eu quero perguntar para nós: o que é que nos falta hoje para sermos totalmente restaurados? O que é que nos falta para sermos totalmente restaurados na presença de Deus? Uma outra pessoa chegou para Jesus e começou a elogiar Jesus, Nicodemos. Aí Jesus foi logo cortando Nicodemos fora. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos pergunta: mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe?
Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus estava falando para Nicodemos? Você é um religioso, você conhece a palavra, mas você não é nascido de novo. Então nós precisamos o quê? Nascer de novo. Se na nossa caminhada cristã, desde o nosso primeiro amor, até no nosso relaxamento espiritual, nós estamos assim nos encontrando em algum ponto que precisamos ser restaurados, irmãos, não percam tempo. Deixa Jesus restaurar a sua vida. Desde o momento em que foi dado aqui esse tema, eu comecei a perguntar o que é necessário, o que é preciso ser restaurado na minha vida. Faça uma reflexão dessa palavra nessa noite. O que é necessário você ser restaurado na sua vida para que você possa alcançar a vitória que você espera na sua vida. Talvez a vitória ainda não veio, porque você ainda realmente não deixou ser totalmente restaurado na sua vida. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite e a meditar um pouco nesta palavra de restauração, nesse tema de restauração. Senhor, nós estamos caminhando para uma restauração. Nós estamos caminhando para um tema em que nós vamos ouvir várias palavras, várias mensagens que falam de restauração. Então, Deus, o que é preciso ser restaurado na minha casa? O que é preciso ser restaurado na minha vida? O que é preciso ser restaurado em mim, no meu coração? O que é preciso ser restaurado no meu ambiente de trabalho? O que é preciso ser restaurado aonde quer que eu for? O que é preciso, primeiramente, ser restaurado na minha vida espiritual. O trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo, é uma coisa tremenda, maravilhosa, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, restaurar, nos levar o quê? Fazer de novo aquilo que foi desgastado pelo tempo, e aquilo que foi desgastado pelos nossos relacionamentos desgastantes ou conflitantes com alguém. O Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida e quer restaurar de novo. Talvez, muitas vezes, nós viemos dentro da igreja e saímos da mesma forma que entramos, mas o Senhor quer que você venha cultuá-lo e saia de uma forma diferente. Então comece agora a orar a Deus, a ser sincero com Deus, e falar, Senhor, o que precisa ser restaurado na minha vida. Pai, nós estamos neste lugar, na sua casa, buscando a Tua palavra e buscando a Tua presença. E nós queremos cada dia, Pai, ter uma palavra que fale conosco e que nos faça pensar, Senhor, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com o Senhor, no nosso relacionamento como igreja, no nosso relacionamento como família, no nosso relacionamento, ó Pai, de uma forma geral. O que é preciso ser restaurado na minha vida? O que é preciso ser restaurado na minha casa? O que eu preciso deixar? O que eu preciso abandonar? Como eu posso melhorar o meu tempo devocional com o Senhor? Como eu posso fazer, Deus, para que eu possa tirar um tempinho para ficar na Tua presença, aprender da Tua palavra, aprender a orar, aprender a me comunicar com o Senhor, aprender a falar realmente o que o meu coração tem para falar, ó Deus, no momento em que eu estou sozinho com o Senhor. Como é o meu tempo, ó Pai, quando eu estou sozinho? Restaura, Senhor, tudo isso na minha vida. Se eu perdi ao longo do tempo, Deus, se as vitórias não vêm porque eu relaxei espiritualmente, que o Senhor venha trabalhar no meu coração, na minha vida nesta noite, para que eu repreenda em nome de Jesus todo relaxamento espiritual e volte, ó Deus, a buscar o amadurecimento espiritual na Tua presença, para que eu possa entender que o Senhor é tudo na nossa vida, para que eu possa entender que sem a Tua presença nós não somos nada, para que nós possamos entender, Pai, que somente o Espírito Santo pode nos dar uma nova direção,
pode nos convencer do juízo, do pecado e da justiça, e fazer com que nós possamos caminhar em novidade de vida na tua presença. Restaura, Jesus, restaura a nossa vida com o Senhor, restaura a nossa comunhão, restaura a nossa intimidade, restaura, Senhor, a nossa liberdade de estar contigo à mesa, Deus, porque nós precisamos de Ti, e sem o Senhor nós não somos nada. Só alcançaremos vitória se realmente nós somos totalmente restaurados na mente e no coração, para que nós possamos caminhar em novidade de vida com o Senhor. Exaltado é o Teu nome, glorificado é o Teu nome, Jesus.